Glória a Deus. Eu também quero cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, é motivo de alegria estar aqui junto com os irmãos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu louvo a Deus pela vida do pastor presidente dessa igreja, pela vida do presbítero, que nos convidou, pela vida da pastora, que me falha a memória, pela vida de todos os irmãos. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Está conosco também o meu pastor presidente, o pastor Diego Santana, a sua esposa, a missionária Michele, a minha esposa, a missionária Érica, a princesa que a gente tem, Emanuele, que hoje está completando o ano, uma bênção de Deus em nossas vidas. E eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que nos foi dado, o livro de Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24, não é isso? Isso mesmo. Mateus capítulo 7, versículo 24. Vamos fazer a leitura. Para não tomarmos muito tempo, eu quero ser bem breve. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e a chuva caiu, e os rios se encheram, e ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, sempre glorificando ao nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu, Deus, eu me coloco mais uma vez na Tua presença, Pai, para te agradecer por essa oportunidade, para te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, para te confessar diante de todos que eu não tenho nada e nem posso fazer nada. Deus, o motivo dessa oração não é porque eu não recebo a oração e as palavras do Teu Filho, porque eu sei que é o homem de Deus que o Senhor tem levantado neste lugar, mas essa oração é para confessar diante de todos que eu nada posso fazer, e se eu estou aqui hoje é dependendo de Ti, e em nome de Jesus, a partir de agora, que nós venhamos ouvir a Tua voz nesse lugar, e se for da Tua vontade, abre as portas do céu sobre esse lugar, e continua fazendo a Tua vontade, que Teu Espírito Santo tenha total liberdade de operar, e de fazer segundo a Tua vontade nesse lugar. Fala conosco e continua conosco, é isso que nós te pedimos, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos um tema, né? É uma campanha, né, pastor? Construindo a casa sobre a rocha. A casa construída sobre a rocha. Não é isso? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ao receber esse tema, eu não posso dizer que isso não é um tema, isso é uma aula. Porque muitas vezes a gente se prepara tanto, a gente estuda tanto, e eu vou falar de mim. Eu tenho até comentado com minha esposa, eu li tanto, reli, procurei, tentei fazer do meu jeito, tentei fazer o que eu já tinha feito antes, tentei pregar da forma como eu já tinha pregado, e Deus dizia, não é assim que eu quero. Porque às vezes a gente está acostumado com uma coisa, a gente está acostumado com algo, a gente está acostumado da forma, às vezes até do jeito que a gente quer ouvir. Mas às vezes Deus resolve fazer diferente. Eu nunca gosto de pregar uma mensagem eu escolhendo algo, ou alguém dizendo assim, você vai pregar desse jeito. Eu peço a Deus, confirma o que é que tu quer falar, confirma o que tu queres dizer. E eu orava, eu passei ontem, hoje, orando, pedindo a Deus, lendo várias vezes o mesmo texto, me preparando, e Deus, até a tarde de hoje, Deus ainda não tinha confirmado
e nem de tal forma como Ele queria que eu trouxesse. A Bíblia diz que, aleluia, todas as coisas, que o próprio Jesus diz assim: sem mim nada podes fazer. E foi isso que Deus me mostrou justamente nessa palavra. Porque às vezes a gente está indo para um lugar e está dizendo assim: mas eu já sei o que é que eu vou falar, eu já sei o que é que eu vou dizer. Aí Deus diz assim: mas hoje eu vou cerrar os céus e vou esperar tu me perguntar o que tu queres que eu faça. Porque a gente não tem que vir para um lugar como esse dizendo assim: eu quero que Jesus fale comigo dessa forma, eu quero que Deus faça desse jeito, eu quero ouvir a voz de Jesus por estar fulano, eu quero ouvir a voz de Jesus por fulciclana. Porque às vezes a gente tem que escolher até pessoas para dizer com quem Deus fala ou deixa de falar. Mas nessa noite Deus manda te dizer: eu te trouxe aqui hoje para te mostrar que vai ser do jeito que eu quero, para te mostrar que vai ser da forma que eu quero, glória, para te mostrar que vai ser do jeito que eu estou dizendo que tem que ser. Esquece tudo que você preparou. Esquece tudo que tu achou que eu vi aqui hoje. Porque eu vou dizer mais uma vez: é para oferecer a você, eu não tenho nada. Mas eu venho trazer hoje o que Deus mandou eu te dizer. E Ele já usou várias pessoas confirmando, como eu disse, desde o tarde. E eu quero a sua atenção. Eu quero um pouco da sua atenção. Eu não sou um pregador como vocês estão acostumados a me ouvir. Eu mal sei falar, mas eu vim hoje para trazer e dividir com vocês aquilo que Deus falou comigo desde de tarde. A gente tem um tema: casa construída sobre a rocha. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é a certeza que a gente tem de uma casa construída sobre a rocha. A própria Bíblia está dizendo que uma casa construída sobre a rocha pode vir o vento, pode vir tempestade, pode vir terremoto, pode se levantar o que for, mas ela não cai. Oh glória! Mas eu já volto com você para esse texto. Por quê? Porque é para a gente entender. Aqui Jesus estava se referindo quando ele diz, com permissão do pastor, quando ele diz assim: aleluia, todo aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, eu compará-lo-eis a uma casa edificada sobre a rocha. Aí eu começava a orar e a dizer: Deus, o que é que o Senhor está querendo falar sobre uma casa edificada sobre a rocha? A gente sabe que Jesus, aleluia, como ele veio de um tempo, aleluia, não um tempo como nós vivemos hoje, um tempo com tecnologia, um tempo, aleluia, que nós temos tudo ao nosso favor para que a palavra do Senhor seja proclamada, para que pessoas venham ouvir a voz do Senhor. Não, Jesus veio um tempo desprovido de tudo isso. Só que a Bíblia diz que Jesus falava com parábolas. Para quê? Para que as pessoas que o ouviam entendessem o que ele queria dizer. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele fala sobre isso, uma casa edificada sobre a rocha, é porque naquele contexto que ele vivia, aleluia, naquela época que ele vivia, era dessa forma que ele tinha que falar com o povo, e o povo entenderia o que ele queria passar para ele. Só que Deus começou a me incomodar. Por quê? Porque as palavras que Jesus falou não começam nos versículos que a gente acabou de ler. As palavras que Jesus falou começam no capítulo 5 do livro de Mateus. A Bíblia diz no capítulo 4 que ele escolhe os seus discípulos, separa aqueles que iriam segui-lo. E a Bíblia diz que Jesus agora vai até um lugar para ensiná-los como deveriam se portar. Só que enquanto Jesus começava, aleluia, a se reunir com eles, a Bíblia diz que uma grande multidão se aproxima. Porque onde Jesus está, sempre vai chamar a atenção. Onde Jesus está, sempre vai atrair a atenção. Não é um pregador que tem que vir famoso, não é alguém diferente ou especial. Porque quando Jesus está na casa, o pequeno fala e ele se faz presente. O grande fala e ele se faz presente. Porque a gente veio aqui para ouvir e sentir a presença de Jesus. Podia estar quem estivesse pregando, o povo queria ouvir Jesus. Podia estar quem estivesse cantando, o povo queria ouvir Jesus. É o jeito que a gente tem que se comportar hoje. Porque muitas vezes a gente está procurando saber quem é que vai pregar. Tem que vir alguém diferente, porque para Deus falar comigo, e é Deus que tem que se fazer para falar com você. É Deus que
que tem que se adaptar ao teu gosto para você saber quem é que está falando. E se ele quiser usar uma criança como essa? E se ele quiser usar alguém que dentro da casa mesmo? Aleluia. Às vezes a gente está botando tanta coisa em gente, em homem. A gente está botando tanta confiança. Eu não estou aqui descredibilizando nenhum dos meus irmãos e pastores, pelo contrário, eu respeito a todos eles. Mas quem é que sabe como está a minha vida? Eu estou aqui. Quem é que sabe como está? Pessoas que vêm de fora e de longe para subir no altar. Às vezes a gente está vendo um irmão pequenininho do lado. Está dizendo, será que é Deus mesmo que está falando? Aleluia. Mas quando Deus mandar falar, fale. Não se preocupa se vai ouvir, se vai deixar de ouvir. Não se preocupa se vai acreditar, se vai deixar de acreditar. É Deus dizendo, quando eu mandar você falar, abre a boca. As palavras que vai botar na tua boca sou eu. A Bíblia diz que o povo se aproxima de Jesus, vê a multidão se aproximar. E ele começa a ensinar. Deus, como eu disse, Deus mostrou a mim que a palavra era desse jeito, Deus de ditar e terminou de confirmar de novo. Às vezes a gente pergunta, vamos a uma pergunta a Deus com prazo. Aí ele responde à vista. Eu disse a Deus, eu quero que o Senhor mostre que essa palavra mesmo. Porque a Bíblia diz que quando Jesus começa a ensinar, ele começa, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Para vocês terem ideia do que eu estou falando aqui, uma madrugada antes eu falei até com a minha esposa, tu já contemplou o Salmo 51 como é bonito? Ela disse que eu já orei tanto, já chorei tanto, mencionando aquele Salmo de número 51. Aí eu vou para Mateus, onde me deram o texto. No capítulo 5, aí a Bíblia diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí a minha pergunta foi: mas Deus, como é que uma pessoa vai ser limpa de coração? O psicanalista nunca vou dizer não. Como uma pessoa ex-presidiária vai ser limpa de coração? Como é que uma pessoa que conviveu com uma maldade vai ser limpa de coração? Como uma pessoa que descartava a vida vai ser limpa de coração? Eu perguntei a Deus: Deus, me explica por que é o limpo de coração que tu está falando? E eu disse: viu, a gente pergunta com prazo, ele responde à vista. Sabe como é uma pessoa limpa de coração? É que não está guardando mais rancor. Está levando pancada, mas está dizendo: está doendo, Senhor, mas eu não posso viver como eu vivia. Está machucando, Jesus, mas eu não posso recuar. Está doendo, Senhor, mas eu não posso me calar. Eu dizia: mas Deus, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Aí vem Davi respondendo: como é que uma pessoa fica limpa de coração? Cria em mim, ó Deus, o coração puro, e renova em mim o espírito reto. Aí Deus me respondeu em cima desse altar: tu não me perguntasse como é que o coração fica limpo, eu estou me respondendo agora. O único que limpa sou eu. Faz, sou eu, o único que purifica, sou eu. E eu venho aqui nessa noite, debaixo da autoridade do Senhor, para te dizer: Ele está limpando hoje, Ele está purificando hoje, ele está limpando de pé, hoje Ele está entrando no
É necessário ele montar o prumo para ver se está na forma como ele quer. É necessário ele montar, às vezes, quebrar do morto, para você chegar na forma como ele quer, para você ouvir verdadeiramente a voz dele, para você saber que é ele que está falando. Aleluia. Muitas vezes até a palavra que está machucando. Ele diz que eu te mostrar como ele se purifica o coração. Aleluia. Vamos continuar a palavra. Porque a Bíblia diz que Jesus ensina, dá vários ensinamentos. E ele continua. A Bíblia diz no capítulo 5 que ele ensina, aleluia, como deveriam se comportar. E ele começa dizendo assim: se a vossa lei não exceder ou não for maior, para vocês entenderem melhor, do que a dos fariseus e dos escribas, de nada vai adiantar os vossos esforços. Ele começa a dizer: não pense que eu vim para aniquilar ou anular a lei, eu vim para cumprir toda ela. E ele começa a dizer o que acontecia na lei. Aleluia. E ele começa dizendo: não, aleluia, não, é dito na lei, não adulterarás. Porém eu te digo que se cobiçares a mulher do teu próximo, já adulteraste. A partir do momento que você olhar e desejou, já adulterou. Aí ele começa dizendo assim, aleluia, na lei ensinam que deve ser dado carta de divórcio. Eu porém te digo que aquele que der a carta, ele adultera, ele peca e está induzindo a mulher a adulterar também. É a graça. É o Jesus que é o amor que todo mundo está tentando ensinar no livro. Que é o amor que não tem pecado que ele não perdoe, não tem erro que ele não perdoe, não tem nada que ele não perdoe, mas eu quero te dizer, verdadeiramente ele perdoa quem perdoou, mas também tem um limite. Mas não para isso que eu estou chamando a sua atenção, porque a gente tem que ir mais adiante. O tempo é pouco, como o presbítero disse, mas hoje não está meu desconvertido. Mas eu quero que você entenda tudo o que eu quero passar para você, para a gente poder voltar para o texto. A Bíblia diz que Jesus ensina a orar. Vós, quando orades, dizei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é a glória para todos sempre. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus ensina que Deus é quem é a provisão. Quando no capítulo 6 a Bíblia diz: e vós não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir, ou com o que haveis de beber. Olha para os livros do campo. Olha como o Pai cuida deles. Olha para os campos, são trigos, são coisas que vão ser lançadas no fogo amanhã, mas o Pai, mesmo assim, os veste com toda a beleza. Imagina você, se o Pai não cuidaria. Então ele está dizendo: não se apega com as coisas terrenas, como já foi dito aqui, porque Deus sabe do que você precisa, Deus sabe das tuas necessidades, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo: eu sou a tua provisão, eu sei o que tu necessita, eu tenho ouvido sim o teu pedido de socorro, mas não se preocupa não, porque eu que vou continuar cuidando. Continua os ensinamentos de Jesus. Aleluia. E tu, quando orar, não faças como os escribas, se colocam em praças públicas,
aparecer ao povo que ora. Mas sabe como é que tu faz? Entra no teu quarto, fecha a porta e conversa com o teu pai em secreto. Aleluia. E aquele que vê o que está em secreto, glória, ele te recompensará. Glória, continua conversando com ele. Ah, Senhor, eu estou achando que tu não está me ouvindo. Ele hoje me trouxe aqui para te dizer, engano seu, porque ele está contemplando, ele está ouvindo, ele está sentindo, ele sente até as dores que tu sente. Não se preocupa com quem está vendo ou está deixando de ver. Não se preocupa com quem acredita ou deixa de acreditar. Mas se preocupa com aquele que vê o que muitos nem podem ver. Se preocupa com aquele que sabe o que muitos nem sabem. Tem pessoas olhando para você e está dizendo, rapaz, esse é tudo que acontece na vida dele. Esse é tudo que acontece na vida dela. Aí Deus está dizendo, estão se enganando. Porque quem tu conhece verdadeiramente sou eu. Ora em secreto, e o teu pai que vê o que está em secreto, ele te recompensará. Quando fores ajudar alguém, aleluia, não faças tocar trombeta sobre a tua cabeça, mas estende a tua mão, estende a tua mão esquerda para que a tua mão direita não veja. Por quê? Porque não é quem está do lado quem tem que ver você ajudando ninguém. É teu pai que vê o que está em oculto. E aquele que contempla o que está em oculto também, ele te recompensará. E foi nessa parte desse versículo que ele disse, mas Deus, e como é que o Senhor vai recompensar em oculto? Aí ele disse, é porque quando eu começo a derramar as bênçãos, a pessoa pergunta, mas por que isso está acontecendo? Mas de onde foi que veio? Aí Deus está dizendo, é porque eu contemplei o que ninguém viu. É porque eu vi aquilo que ninguém viu. Só eu e você sabe. Mas eu estou derramando é por causa disso. Porque quem te conhece quando me vê, quem sabe as intenções das tuas ações é Ele. E o único motivo que a gente tem que se alegrar e se gloriar é justamente por isso. Que a gente não precisa estar provando nada para ninguém. A gente não precisa estar mostrando nada para ninguém. Porque até quando a gente está sem força nenhuma, Ele continua olhando para nós e dizendo, mas eu contemplei o que tu fez lá atrás. Eu contemplo o que tu fazia. Eu contemplo os teus pensamentos. Muitas vezes a gente está olhando e está dizendo, mas Deus, eu queria tanto ajudar. Mas Deus está me incomodando para dizer isso. Até o teu desejo de ajudar, mesmo sem poder. Eu contemplei. Eu vi. Eu tenho um recado para dizer para ti. E não se preocupa não, porque a resposta disso vai chegar. Agora vamos voltar para o texto, porque Jesus diz, o tempo já não espera mais. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Por quê? Porque vai vir tempestade, pode soprar o vento, pode vir as enchentes, e essa casa não se abalará. E eu quero agora te chamar para esse detalhe dessa palavra. Eu quero ser bem breve, porque o tempo já está acabando. Quando a gente vê Jesus dizendo assim, mas qual é a casa que não cai? A casa que está edificada sobre a rocha. E Jesus falava de uma forma que aquele povo pudesse entender. E quem aqui mexe com obra, quem já mexeu, já chegou perto de alguém que trabalha com isso, sabe? Quando a gente vai construir uma casa, toda a trajetória daquela casa, tudo que vai ser feito naquela casa, a parte principal é o alicerce. E como é que a gente alicerça a casa? É cavando. Quanto mais a gente cava, para ela ficar mais firme. Quanto mais a gente cava, faz ela ficar mais firme. Eu tenho pessoas aqui que têm muito mais firme do que eu, de evangelho, até de vida. Quando eles já ouviram assim, quer saber, quer viver bem com Jesus, cava poço. Quer ter resposta de Deus, quer ter resposta do céu, cava poço. Eu vou dizer, aqui não é para glorificar
Bíblia ela lê 2. Eu passo meia hora orando, ela passa 2. Essa tem coisa para me fazer crescer. E hoje em dia, pastor, me perdoe dizer, mas são poucos. Sabe o que a gente tem ouvido dizer aqui? Era um ensinamento de Jesus. E eu peço perdão por causa do tempo que não vai dar, mas sabe o que a gente tem ouvido nos nossos púlpitos? Pessoas se levantando, querendo lutar um pouco o outro. Aleluia. Não vê mais ninguém chamando ninguém para orar. O meu pastor falou hoje, quando vai para um lugar orar, sabe o que ele está fazendo? Fazendo um vídeo para mostrar o que está fazendo. E Jesus chama de escriba, fariseu. Ele está fazendo para aparecer. Eu não estou aqui querendo apontar ninguém. Eu vou dizer de novo, vou terminar o que eu ia dizer. Sabe por que eu tenho visto? E eu faço questão de ouvir o Senhor. É porque às vezes eu não estou tendo nem força para fazer isso. Mas quando eu olho, está de madrugada orando. Está de madrugada lendo a Bíblia. Quando falo com ele, vamos para o monte, vamos orar. E eu estou questionando tantas vezes, eu não estou tendo força, não. Eita glória, aleluia. É mesmo assim. Mas tem pessoas assim que a gente tem que estar aberto. Pessoas que quando a gente tiver caindo nesse sentido, diga assim, segura na minha mão que eu levo. Aleluia. É esse tipo de pessoa que as nossas igrejas estão precisando. Porque a gente não vive num tempo fácil. A gente vive num tempo que poucos não querem orar. Mas para a construção de uma casa e para ela ficar firme, tinha que cavar até chegar na rocha. E agora eu vou falar em 10 minutos, eu vou falar um pouco sobre a rocha. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, ele destaca o próprio Jesus como uma rocha. Só que se a gente for olhar a trajetória da rocha na Bíblia, em toda a Bíblia fala sobre ela. A Bíblia diz que quando o povo de Israel é liberto, eles vão para o deserto e começam a sentir sede. E começam a indagar, Deus não me trouxe para morrer no deserto. Moisés me libertou para morrer de sede. Aí a Bíblia diz que Deus fala com Moisés, olha para o lado. Está vendo a rocha? Fere ela. E ali vai ter água para o meu povo beber. Fere a rocha, Moisés. Por quê? A provisão que tu estavas precisando acabou de chegar, está aí do teu lado. Fere a rocha, Moisés. Por quê? Esse povo rebelde está clamando, mas a rocha está do lado. Só está faltando você buscar. A Bíblia diz que ele fere a rocha e começa a sair água. Começa a saciar a sede. Aleluia. Eles estavam clamando, querendo saciar a sede de todas as maneiras, mas esqueceram que o provedor da água para eles era o próprio Deus que tinha libertado. E às vezes a gente está clamando em todos os lugares. A gente está procurando em todos os lugares, mas o segredo continua do lado, procurar a rocha, procurar quem pode fazer, continua clamando até encontrar, continua clamando até ele responder. A Bíblia diz que era tão especial aquele cuidado de Deus, que Paulo, quando vai falar sobre a rocha, ele diz, e o povo que bebeu de uma água espiritual, que saía de uma rocha, a rocha que era o próprio Cristo. Aí ele faz com mais ousadia e diz assim, e enquanto o povo se locomovia, a rocha ia seguindo. Por quê? Era ele dizendo, por onde tu caminhar, enquanto eu estiver caminhando contigo, é tu andando e a provisão tu seguindo, é tu andando e a água que sacia a tua sede, andando junto contigo. É esse o cuidado de Jesus. A outra parte da Bíblia que a gente vê falando da rocha, sabe o que é? Livro de Daniel, capítulo 2. A Bíblia diz que Nabucodonosor ele sonha com um rei, com uma estátua, a estátua com a cabeça de ouro, o corpo
prata, se não me falha a memória, as pernas de bronze e os pés de barro com ferro. Aí, quando ele pede a interpretação do sonho, a Bíblia diz que ele chama todos os sábios, todos os doutores. Só não chama quem sabia verdadeiramente ou quem podia procurar quem interpretasse. E eu quero ser bem, eu quero me adiantar, você já sabe essa história. Aí a Bíblia diz que Daniel, quando vai falar com ele, ele diz: isso é todos os reinos, o teu e os outros que vêm depois do teu. Só que quando ele termina de contar a história de todos os reinos, do poder que eles iam ter, aí aparece quem? A rocha. Ele olha para Nabucodonosor e diz assim: teu reino é grande. Depois do teu vai se levantar outro, poderoso também. E depois mais um, também poderoso. Vai vir também de barro e ferro. Ele é poderoso, só que também depois de a pedra que tu viste cortada, que não era por mão de homens, é o reino que o próprio Deus vai levantar. E ele esmagará todos os reinos da terra. A Bíblia diz que a pedra se solta, derruba a estátua e vira uma montanha que cobre toda a face da terra. Então é ele dizendo: a mesma rocha que é a tua provisão é a rocha que vai se levantar e vai ser nomeado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque não é outra rocha, porque não é outro reino, é o mesmo Jesus que trouxe a gente até aqui. E a Bíblia diz que Jesus, ele continua a dizer que a casa que está alicerçada sobre a rocha, eu já vou encerrar aqui, já passei até no horário, eu acho. Uma casa edificada sobre a rocha, eu vou falar logo das duas, e a outra edificada sobre a areia. Aqui é edificada sobre a rocha, a gente já sabe que para ela ficar alicerçada tem que ser cavado até chegar aonde ela vai ficar firme. A casa que está sobre a areia pode-se dizer aos olhos humanos que é o mesmo material. Quem olha para uma e para outra, se for aos olhos humanos, não tinha diferença nenhuma. Você ia olhar e ia dar duas casas de pé. Sabe o que ia diferenciar? A tempestade. Só que Jesus começou a me mostrar de forma diferente. Ele disse assim: quem vai olhar vai ver as duas casas em pé. Mas eu, quando olho, eu vejo o que ninguém pode ver. Aleluia. Quem olha para você vai ver duas pessoas que veio para aqui com o mesmo intuito. Aí Jesus manda te dizer: mas eu vi o que tinha no teu coração e no teu pensamento antes mesmo de tu chegar aqui. Mas eu tenho visto os teus momentos de choro e as tuas lágrimas quando ninguém está vendo. Eu tenho visto quando tu está se ajoelhando no chão e está dizendo: Deus, ninguém me ouve. Deus, ninguém está vendo. Deus, ninguém está contemplando. Aí Deus manda te dizer: continua acabando que a casa está ficando firme. Continua acabando que a casa está ficando pronta. Continua acabando que o projeto vai ficar no pé. Todo cuidado que Deus está tomando é da forma como você está se comportando com o projeto. Porque a única diferença foi que eles cavaram mais uma. E trazendo para o que Jesus está falando, é porque eles ouviram e começaram a praticar o que estava ouvindo. E se Jesus chamou a atenção por isso, é porque tem gente também que está ouvindo e não está dando ouvido ao que ele tem falado. É porque tem gente que ele está chamando a atenção, está alertando, mas está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. É porque tem gente que está vindo e está se contentando com palavras vazias de levantar ego. Palavras de chave de carro, palavras de chave de casa. Mas o que adianta Deus te dar um carro hoje para você cair amanhã? O que adianta Deus te dar a casa hoje para ouvir a tempestade vir e levar você com casa com tudo? Se preocupa com o alicerce, se preocupa com o povo, se preocupa com a construção de baixo, se preocupa em continuar descendo.
outros dizem que é Elias. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro, quem tu dizes que eu sou? Aí ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele diz, disseste bem, e teu nome é certo. Teu nome é Pedro. Perdão. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E tem um segredo. Ali é para aqueles que estão olhando para você e não estão entendendo. É que as portas do inferno não prevalecerão contra elas. É glória, é glória. Satanás, se fosse por ele já tem engolido cada um aqui vivo. Mas Deus está dizendo, não prevalece, não prevalece, não prevalece, não prevalece. Oh glória, porque eu tenho contemplado choro, eu tenho contemplado gemidos, eu tenho contemplado nomes em claro. Oh glória, eu tenho contemplado o preço que tem sido pago. Satanás está olhando. Está dizendo assim, está tão fraquinho. Eita Deus! Está tão debilitada. Agora para. Está cansada. Está lutando sozinho, está lutando sozinha. Eu vou acabar com tudo, vai nada. Vai não. Hoje a gente tem um recado para dizer para o inferno. As portas, aleluia, as janelas, oh glória, e todos os cômodos da nossa casa estão firmados na rocha. Oh glória, não é pela minha força, não é pela minha sabedoria, é porque quem levantou é quem tem cuidado. Oh glória, Satanás tem lançado palavras para tentar calar e para tentar parar essas crianças. Eu não ia dizer, mas eu não quero falar para isso não. Vigie. Quem são as mães? Quem são as mães? As mães dela. Deve todo. Ora. Mas são as mulheres? Glória a Deus. Ora. A senhora já orava, ora. O vestimento é pesado. E vigie muito mais. Porque se tem uma coisa que o diabo não brinca, é quando ele ouve Deus começa a dizer que vai fazer alguma coisa da vida da gente. Com 7 anos de idade eu tive a conversa na porta de uma igreja. Com 13 anos ele me jogou no crime. Porque muitas vezes quando a gente recebe profecia de Deus, sabe o que acontece? A gente dorme e diz, Deus está fazendo. Deus está fazendo, mas a gente tem que estar vigiando e perseverando. Principalmente com nossas crianças. Eita glória, aleluia! O investimento do inferno é para parar, sabe por quê? É o fogo daqui são elas. Olha o pastor, olha o pastor, sou homens e mulheres de Deus. Mas uma geração vai e vai ficar. Continue orando. E Deus vai te aperfeiçoar. Aleluia. Para fazer o que Ele tem para fazer através da tua vida. Porque a sensibilidade que Ele tem te dado é uma coisa que poucos hoje em dia têm. Aleluia, Jesus. Tem lugares que a gente pode encontrar o melhor pregador do mundo. Mas não tem a sensibilidade que essa menina tem. O pregador pode pular da cambalhota, virar, se levantar, pode fazer o que quiser. Sabe como é que o povo se alegra? Quando o pregador diz assim, a chave vai descer hoje, é glória para mim. Mas falando de Jesus para sentir Ele, sou pouco. Falando de buscar a presença dele e pessoas chorar e se derramar, é só quem verdadeiramente sente uma dor que Davi sentia. E abrir a boca e dizer, Senhor,
Senhor, tira o que tiver de ser tirado, mas não tira a tua presença. É esse desejo que a gente tem que ter. É esse o desejo que a gente tem que ter. E se prepara, porque Deus ainda vai despertar mais. Eu não vim aqui hoje para brincar nada, é porque se fosse por mim, eu pensei até em desistir. Porque dói, é pancado. Mas se for para olhar para uma pessoa e eu saber o projeto que Deus tem, e Ele tem a misericórdia de me usar para mostrar, isso que eu digo, eu oro. Você se prepare mais ainda, desce mais. A construção da casa é agora. Aleluia. A casa está sendo construída agora. Continua cavando, desce mais, se humilha mais e continua buscando cada vez mais, porque Ele vai dar o crescimento. Continua buscando, continua perseverando. A gente tem um tema para essa campanha: a nossa casa alicerçada na rocha. E a gente aprendeu hoje que a rocha está sempre do lado. A rocha está sempre perto. A rocha nos trouxe aqui hoje. Só que a gente é que tem esquecido de clamar e de buscar por Ele. A gente tem deixado muitas coisas negligenciadas. Às vezes é tempo difícil, é tempo de alimento caro. É tempo de crianças que a gente precisa ter um cuidado que o inimigo sempre investiu. Só que se a gente tentar fazer ou proteger com as nossas próprias forças, a gente acaba perdendo. Porque não é por nossa força, é por joelho no chão. Não é por nossos gritos, é por oração e clamor a Deus. Então, muitas vezes a nossa força bruta, ao invés de a gente aproximar, a gente afasta. Mas quando a gente começa a orar e dizer: Deus está nas tuas mãos. Glória a Deus. Eu já entrego tudo a ti, que eu não estou tendo mais força. Estou tentando com minhas forças, mas eu não tenho desejo, eu tenho que parar. Mas é quando a gente confessa que a gente não pode, que a rocha diz: agora eu estou do teu lado. É naquelas lágrimas que você derrama dizendo: eu não estou tendo mais força. Mas Deus dizendo: é por isso que eu queria que você clamasse. As tuas forças se acabaram, mas a minha continua a mesma. Glória a Deus. Ele continua o mesmo Deus. Ele continua te ouvindo. Ele continua contemplando as tuas dores. Ele sabe das tuas limitações. Mas Ele está dizendo: mas em mim você vai continuar firme. Aleluia. Muitos estão olhando, estão vendo o vento soprando para um lado para o outro e está dizendo: agora vai cair. Aí Deus está dizendo: não cai não. Vai vir vento, vai vir vento para todo mundo. Vai vir tempestade para todo mundo. Só que a diferença é onde a tua casa está alicerçada. A tua casa está alicerçada na areia da tua sabedoria, é na areia da tua força, é na areia do teu entendimento. A tua casa está alicerçada naquele quando tu diz: Senhor, a casa está caindo. Aí ele diz: não cai não, porque está nas minhas mãos. Senhor, está parecendo que está desmoronando. Ele está dizendo: não é não. Eu só estou deixando o vento bater para tu se lembrar que a estrutura quem segura sou eu. Senhor, parece que eu te pedi para colocar as coisas no lugar e está saindo tudo do controle. Aí ele está dizendo: foi eu que permiti o vento bater, foi eu que permiti o vento soprar, para tu se lembrar e voltar a me buscar. Porque tem que continuar cavando. Tem que continuar buscando. Sabe qual é o segredo? É continuar nos joelhos. Oremito, loura, soremito, canta, lava, soremito. Loura, soremito, loura, soremito, loura, soremito. Oremito, loura, soremito, canta.
Não se esquece o caminho da resposta que tu quer. Continua cavando. Continua buscando. A tempestade aumentou. Aleluia. Continua chamando por Ele. Continua buscando por Ele. Continua sabendo e acreditando. Que a resposta para todos os teus problemas, que o segredo para todas as tuas dificuldades, que a solução para todas as tuas lutas continua sendo a rocha. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.